Tiago 4, verso 4. Vocês todos são como adúlteros, tendo amores ilícitos com o mundo e quebrando o seu voto de casamento com Deus. Vocês não sabem que ser amigo do mundo é inimizade com Deus? Assim, quem quer ser amigo do mundo assume sua posição como inimigo de Deus. Agora, isso não está dizendo que nós não podemos gostar de viver no mundo, não está dizendo que nós não podemos apreciar coisas no mundo. Mas temos que sempre nos esforçar, quero dizer, no sentido certo, de modo a manter Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Porque todos nós sabemos, honestamente, que existem tantas coisas que podem facilmente afastá-lo e tomar o lugar que pertence somente a Ele. Então diz aqui que se você ama demais o mundo, é como quebrar seu voto de casamento com Deus, o que eu acho interessante. Veja, literalmente, Deus nos considera a sua esposa. Se você é um homem ou mulher, hoje você é esposa. Nós somos casados com Deus. E um ponto que eu gostaria de ressaltar é que nos foi dado o nome de Jesus, que está acima de qualquer outro nome. E que, em nome de Jesus, todo joelho deve se dobrar. Mas sabe, eu não recebi o nome de David até eu dizer eu aceito você e me casar com ele. Então deixe-me dizer isso, se você está apenas namorando Jesus, então não espere desfrutar os privilégios que acompanham o seu nome. Em nome de Jesus, todo joelho deve se dobrar, no céu, na terra e sob a terra. Então, se você ora nesse nome, você está apresentando ao Pai tudo o que Jesus é, e essas orações serão respondidas se estiverem de acordo com a vontade de Deus. E qualquer oração que você fizer com fé, e se você for paciente, se o que você estiver orando estiver na palavra e for a vontade de Deus, e no momento certo em sua vida, você vai receber isso. Mas você deve manter seu voto de casamento com Deus. Eu quero lhe dizer, uma das coisas mais importantes que todos nós precisamos fazer em nossas vidas é manter Deus em primeiro lugar. E nós temos de ser sinceros sobre isso. Se Ele está ou não está. Não corra para Deus só quando tiver uma emergência. Sinceramente, sabendo ou não, nós estamos em modo de emergência o tempo todo. Quero dizer, se Deus não nos ajudasse a cada segundo, todos os dias, eu não sei no mundo o que seria de nós, sabe? E nós precisamos perceber isso e prestar mais atenção a Ele. Ouça-me, Deus não está a mais do que um pensamento de distância. Não mais do que um pensamento. Se você quer experimentar Deus em sua vida, pense nele. Fale com Ele. Você não precisa estar em determinada postura ou posição para orar. A oração é falar com Deus. Eu acho que muitas vezes nós a espiritualizamos demais, sabe? E nós fazemos dela algo que ela não é e quase matamos esse prazer com isso. Desenvolva o hábito de estar continuamente conversando com o Senhor. Ele pode nem sempre nos falar com palavras, mas muitas vezes, quando você está falando com o Senhor, Ele coloca um pensamento em sua mente e pode soar como sua própria voz, mas essa é uma das maneiras pelas quais Deus nos responde. Jesus não morreu para que pudéssemos ir à igreja uma vez por semana e nos orgulharmos de nós. Ele não morreu para que possamos ser batistas, ou metodistas, ou católicos, ou presbiterianos, ou pentecostais, ou qualquer que seja a sua marca religiosa pessoal. Ele morreu para rasgar o véu que havia entre nós e Deus. Ele pagou pelos nossos pecados, porque Deus não pode estar na presença do pecado. Ele é muito santo para isso. E então, quando nós chegamos ao Pai, através de Jesus, nós chegamos completamente limpos, purificados pelo sangue de Cristo. Então, o nosso Senhor Jesus morreu para rasgar
esse véu que estava entre nós e Deus, para que nós possamos entrar e sair livremente, ter comunhão com Ele e para que Ele possa fazer parte da nossa vida diária. Qual é o maior e mais importante mandamento? Ame o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente e todas as suas forças. E o segundo é como esse: ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. Versículo 5. Ou vocês acham que a Escritura está falando sem nenhum propósito ao dizer que o Espírito, qual Ele fez a habitar em nós, nós vamos parar um pouco e perceber que o Espírito Santo vive em você. Deus não está em algum lugar do céu de onde você deve tentar chamar a sua atenção e fazê-lo descer. Quando Jesus subiu ao alto, Ele enviou o Espírito Santo, diz a Bíblia, para representá-lo e ocupar o seu lugar. Deus vive dentro de você se você é um crente em Cristo. Deus vive dentro de você, você é a casa de Deus. Então vamos pensar sobre isso. Onde quer que você decida ir para se distrair, você o está levando com você? Sim. O que quer que decidimos assistir na televisão, ali também Ele está conosco. Veja, se nós pensarmos desse jeito, vai mudar as nossas decisões. Ele disse: eu nunca o deixarei nem o abandonarei. Nunca. Você nunca está em algum lugar que Deus não esteja junto com você. Ele está em toda parte o tempo todo. Jesus disse: eu sou. Eu sou. É incrível. A Escritura diz que o Espírito, qual Ele fez habitar em nós, Ele anseia por nós e Ele anseia pelo seu Espírito com um amor ciumento. Você consegue imaginar isso? Deus tem ciúmes de sua atenção. Ele fica com ciúmes se nós prestamos mais atenção a qualquer coisa além dele. Não é que não possamos aproveitar outras coisas. Por exemplo, eu gosto de muitas coisas e, na verdade, quanto mais me aproximo de Deus, mais eu gosto de desfrutar das mais belas coisas. Mas nós não podemos gostar mais delas do que dele. Nós gostamos delas com Ele e nele e através dele. É por isso que é muito difícil aproveitar o que você estiver fazendo, se isso for algo que você sabe que é contrário à vontade de Deus. O que nos acontece então é que nós vivemos com esse sentimento incômodo lá dentro no nosso interior. E nós fazemos todos os tipos de coisas tentando ignorá-lo e tentando suavizar isso, mas ainda está lá o tempo todo. Manter Deus em primeiro lugar é algo em que eu penso que devemos trabalhar e fazer de propósito. Porque há coisas demais nesse mundo para afastá-lo de nós. E deixe-me lhe contar algo: se você está muito ocupado, sem tempo para Deus, então você está muito ocupado com coisas que realmente estão roubando a sua vida e não somando a ela. E a maioria de vocês provavelmente diria, sem nenhuma hesitação, que uma das coisas mais desafiadoras para você fazer é passar regularmente um tempo de qualidade com Deus todos os dias. Eu acho que eu não gosto muito de usar essa frase por causa da motivação dos corações, mas eu acho que é a chave para o sucesso em todas as áreas da sua vida. Se você quiser ser bem-sucedido, se você possui um negócio e quer ser bem-sucedido, é melhor reservar tempo antes de chegar lá, passar tempo com Deus. Ok, não me importa se você está quieto, nós precisamos pensar sobre isso. Eu sou grata por ter colocado isso na minha cabeça. Deus mostrou-me isso há muitos e muitos e muitos anos atrás. E essa é uma coisa que Dave e eu realmente fazemos. O primeiro lugar em que vamos quando nos levantamos de manhã é para os nossos lugares designados onde nós passamos nosso tempo com Deus. E eu acho que provavelmente
Esse é o principal fator pelo qual ainda estamos aqui todos esses anos. Por favor, coloque Deus em primeiro lugar em sua vida. E sabe, não ore para Deus lhe dar alguma coisa e então quando Ele lhe der, você deixar que o que Ele deu a você o afaste dele. Isso acontece tantas vezes. Tantas vezes. Eu me lembro de um casal, eu penso nisso, eles estavam sempre na igreja e servindo na igreja, e eles eram casados por muitos anos e queriam construir uma nova casa e queriam estar envolvidos na construção daquela casa. Em parte para economizar dinheiro, mas em parte eu acho apenas porque eles queriam. Então, não demorou muito e o marido já não estava indo à igreja mais. E quando você perguntava por quê, bem, ele está tão ocupado com a casa. Vamos lá, há uma lição aqui. Então, eu não sei se essa foi a causa total disso, mas eu posso dizer a você, hoje esse casal já não está casado mais. Ele se envolveu com outra mulher no trabalho. E eu quero te dizer uma coisa. O diabo odeia nós. A Bíblia diz que nós não devemos dar-lhe um ponto de apoio em nossas vidas. E nós não devemos abrir as portas para ele. E uma das maneiras mais rápidas de abrir uma porta para o inimigo é saber que você deve colocar Deus em primeiro lugar e você deixar outras coisas que são inúteis, coisas sem sentido, entrarem na frente. Agora, não estou tentando assustá-lo, mas não importa se assustá-lo. Sabe se isso ajudar? Porque eu vou te dizer o que Deus mostrou para mim. Ele literalmente disse a mim. Quer dizer, você não pode fazer o que eu estou fazendo e o diabo não vir atrás de você. Sabe, isso não funciona. E Deus literalmente disse-me, provavelmente há 30 anos atrás, você não pode fazer o que eu te chamei para fazer e ficar viva se não me colocar em primeiro lugar em sua vida. Você diz, bem, isso parece muito severo para mim. Bem, eu estou apenas te contando. Você quer fazer grandes coisas para Deus? Quanto mais você quiser fazer para Deus, mais tempo deve passar com Ele. Tudo bem, eu tenho 11 coisas para fazer hoje, então eu acho que é melhor começar. Não cometa o erro de pedir a Deus para lhe dar algo e quando você conseguir deixar isso levar você para longe de Deus, uma carreira que você queria, um ministério, uma família. Eu sei que alguns de vocês são mães jovens e têm uma casa cheia de crianças pequenas. Você pensa, você está louca, senhora? Eu mal tenho tempo de ir ao banheiro, muito menos para passar tempo com Deus. Quer saber? Deus sabe em que época você está. Eu não estou lhe dando prazos sobre o que você precisa fazer, mas você poderia pelo menos começar dizendo, bom dia, Senhor, eu preciso de você hoje. Amém? Porque Deus entende onde todos nós estamos em nossa vida e eu estou bem ciente de que eu posso organizar a minha agenda do jeito que eu quero e assim eu posso sair da minha cama, pegar o meu café, subir de novo para o meu quarto e sair de lá quando eu bem quiser. Isso não significa que não tem dias em que eu não preciso sair mais rápido. Eu sei que nem todos têm a vida como a minha, eu sei disso, mas eu digo isso, não há nenhuma pessoa que esteja ouvindo a minha voz aqui agora que não possa reservar algum tempo de qualidade a cada dia de sua vida para passar com o Senhor. Nenhuma pessoa, nenhuma. Não deixe os prazeres do mundo, as coisas materiais ou qualquer outra coisa na frente de Deus. Provérbios 3:6, a Bíblia viva. Em tudo o que fizer, coloque Deus em primeiro lugar. E Ele irá direcioná-lo e coroar os seus esforços com sucesso. E todos nós estamos familiarizados com Mateus 6:33. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas outras coisas, elas serão acrescentadas a vocês. Não busque o que você deseja, busque a Deus e deixe-lhe dar os desejos do seu coração. Salmos 37:4, deleite-se no Senhor e Ele dará a você as petições secretas e os desejos do seu coração. Agora, passando para Tiago 4,
do 6 ao 10, mas ele nos dá mais e mais graça. O que a Bíblia Amplificada diz a seguir foi extremamente importante para mim. Poder do Espírito Santo para atingir esta tendência maligna e todas as outras completamente. Deus nos dá mais e mais graça, poder do Espírito Santo para mim atingir toda a tendência maligna em minha vida. Então ele está dizendo que essa tendência de não manter Deus em primeiro lugar é má. E se você quiser ter certeza de que mantém Deus em primeiro lugar em sua vida, então não é apenas algo que você possa fazer por determinação, embora isso seja parte, você precisa da graça de Deus, que é o poder dele. Bem, quando eu li isso, há muitos anos atrás, eu estava prestes a me matar com as obras da carne. E as obras da carne são obras que não funcionam. Elas são a nossa energia tentando fazer o que só Deus pode fazer. Em outras palavras, talvez você seja uma esposa, você tem um marido que não é salvo e você está realmente se esforçando para salvá-lo. Bem, isso é inútil. Gaste a mesma quantidade de esforço orando e sendo um bom exemplo na frente dele. Vamos lá? Então, isso pode fazer a diferença. Ouça tudo o que eu disse neste fim de semana. Eu espero que você se lembre de algumas coisas quando for para casa. E você está aqui porque você ama a Deus, você está aqui porque você quer fazer o que é certo, você não desperdiçaria seu tempo aqui numa manhã de sábado se você não fosse um buscador sério de Deus. Então você vai querer ir para a sua casa e fazer algumas das coisas que você me ouviu dizer que você deveria. Isso vai ser um desejo natural? Mas eu vou dizer que se você for para casa e apenas tentar fazê-las, estará perdendo o seu tempo. Você diz, o que eu devo fazer? Bem, primeiro vá para casa e então tenha uma pequena reunião com Deus e com você mesma. Senhor, eu ouvi muita coisa neste fim de semana e eu precisava de tudo isso e eu realmente quero mudar, eu quero ser o que você quer que eu seja, mas eu vou te contar agora mesmo, Deus, eu não posso mudar a mim mesma, eu preciso que você faça em mim o trabalho que precisa ser feito, eu coloco minha confiança em você, eu coloco minha fé em você. Você diz, bem, eu tenho uma parte, absolutamente, você tem uma parte. Sua parte é você estudar a palavra, especialmente na área em que você tem uma fraqueza. E, em segundo lugar, passar tanto tempo com Jesus quanto possível for, porque quanto mais você convive com uma pessoa, mais você começa a agir como ela. Pessoas que escutam muitos meus CDs ou assistem ao programa o tempo todo, às vezes os seus parentes me dizem assim, às vezes sinto que estou convivendo com você, toda vez que eu me viro, minha esposa está dizendo algo que você diz. Ou o que quer que seja, sabe? Então, quantos de vocês concordam com isso? Se você convive com alguém, você começa a pegar seus hábitos, bem? Quanto mais convivemos com Jesus, a Bíblia diz que nós somos transformados em sua imagem. Transformados e mudados em sua imagem, de glória em glória em glória. Isso não acontece de repente. Eu ouço a palavra, eu tenho desejo de mudar, eu me apoio em Deus, eu confio nele, eu estudo nesta área. E então, em breve, uau, eu estou melhorando nesta área. Agora, o próximo erro que você pode cometer é ficar orgulhoso de si mesmo. Mas você deveria dizer, Deus, eu sei que foi você que fez isso. Eu sou grata por você e não somente agradeço por você ter me mudado, mas eu estou confiando em você agora para manter-me. Deixe eu te contar uma coisa. Aconteceu uma grande mudança na minha vida quando eu parei de tentar mudar a mim mesma e comecei a confiar em Deus para fazer isso. E junto com isso, a minha família ficou agradecida, pois eu aprendi também que eu não poderia mudar as outras pessoas.
Quantos de vocês e suas famílias agradeceriam se você voltasse para casa com esse novo conhecimento? Que você não é o Espírito Santo Júnior e que esse não é o seu trabalho. Para deixá-lo em paz, vou dar-lhe uma informação. Deus não está dando a você o trabalho de dirigir o mundo. Vamos parar de tentar gerenciar todos os outros até que possamos gerenciar a nós mesmos realmente bem. Oh, meu Deus, é tão difícil não tentar fazer as pessoas serem do jeito que nós gostaríamos que fossem. Oh, meu Deus. E é isso que causa contendas, é isso que causa brigas, porque as pessoas não querem ser manipuladas nem controladas. Elas querem ser aceitas como elas são. Eu não estou falando em confrontar o pecado, eu não estou falando sobre não lidar com questões que precisam ser tratadas, mas estou falando que muitas coisas pelas quais as pessoas brigam são apenas diferenças de personalidade. Amém? Ele nos dá mais e mais graça, poder do Espírito Santo, para atingir esta tendência maligna e todas as outras completamente. E por isso ele diz que Deus se opõe aos homens orgulhosos e aos altivos, mas ele concede graça continuamente aos humildes, aqueles que são humildes o suficiente para recebê-lo. Então o homem orgulhoso, o homem altivo, pensa que ele pode fazer sozinho. E é realmente interessante, se você ouvir alguém que tenha tido uma vitória sobre alguma coisa e se eles não tiveram em mente que foi Deus quem lhes deu esta vitória, ou eles perdem isso, ou você os ouve sempre dando conselho às outras pessoas nesta área, porque agora se você fizer o que eu fiz, o que nem sempre funciona. Veja, aquilo que Deus está fazendo na vida de uma pessoa pode não ser do mesmo jeito que Ele vai fazer na sua vida. Humilde o suficiente para recebê-lo. O homem humilde diz: ajuda-me, Deus, cerca de 2.000 vezes ao dia. Ajuda-me, Senhor, ajuda-me, ajuda-me. Você não pensa de verdade que eu subo aqui sem pedir para Deus ajudar-me, não é mesmo? E eu sempre fiz isso por 30 anos, de novo, outra vez. E você pensa que eu poderia fazer isso enquanto durmo, mas eu não sou estúpida. Se Deus não aparecer, estamos acabados. Versículo 7, eu amo o versículo 7. Normalmente, quando você ouve as pessoas citarem Tiago 4,7, elas apenas citam metade. Resista ao diabo e ele fugirá. Mas isso não é o que ele diz. Ele disse: submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. O nosso poder sobre o inimigo é encontrado ao sermos submissos a Deus. Você me ouviu? O nosso poder sobre o inimigo, de fato, eu vou te dizer, quanto mais você andar em obediência, menos o inimigo poderá fazer qualquer coisa com você, exceto talvez incomodá-lo. Você sabe que tem um inimigo? Alguém aqui está ciente disso? Sabe, eu fui à igreja por anos e eu nem sabia que o diabo era real. Bom, eu pensava que ele era um personagem do Halloween que saía com um tridente, com um pijama vermelho, com uma longa cauda. Eu nunca ouvi coisa alguma sobre o diabo na igreja. E deixa eu te dizer algo, ele está vivo e bem no planeta Terra, e ele é a fonte de nossos problemas, e precisamos saber como lidar com ele. Resista ao diabo e ele fugirá de você. Mas para começar, você tem que se submeter a Deus. Mesmo quando crescemos espiritualmente, ao ponto de podermos dizer que Deus está em primeiro lugar na nossa vida, ainda precisamos de ser objetivos em realmente mantê-lo em primeiro lugar. Lembre-se de pedir ajuda a Deus em tudo aquilo que você fizer, porque realmente não podemos fazer coisa alguma sem Ele, pelo menos não com sucesso real.
khế ngọt cho con treo hái mỗi ngày. Quê hương là đường đi học, con về dập bướm vàng bay. Quê hương là con diều biếc, tuổi thơ con thả trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ êm đềm của nước ven sông. Tiago 4, verso 4. Vocês todos são como adúlteros, tendo amores ilícitos com o mundo e quebrando o seu voto de casamento com Deus. Vocês não sabem que ser amigo do mundo é inimizade com Deus? Assim, quem quer ser amigo do mundo assume sua posição como inimigo de Deus. Agora, isso não está dizendo que nós não podemos gostar de viver no mundo, não está dizendo que nós não podemos apreciar coisas no mundo. Mas temos que sempre nos esforçar, quero dizer, no sentido certo, de modo a manter Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Porque todos nós sabemos, honestamente, que existem tantas coisas que podem facilmente afastá-lo e tomar um lugar que pertence somente